Há alguns anos atrás, a A24 e o diretor Alex Garland nos entregaram ali o ótimo Ex Machina, que é um filme que aborda muito o conceito do que é ser um ser humano. A mensagem do filme é muito bem transmitida. Ele também trouxe ali Aniquilação, que é outro filme que tem uma abordagem sobre os seres humanos e a natureza. Então assim, ele consegue às vezes transmitir nos seus filmes mensagens muito positivas que agregam ao conhecimento do espectador. E agora ele chega com o filme Man, que é um filme que quando você dá play, você sente uma energia muito parecida com outros projetos dele. O filme tem uma fotografia belíssima e a atuação impecável da Jessie Buckley. Entretanto, ainda assim, esse filme ele deixa um gosto amargo na minha boca logo quando ele se finaliza. Mas mesmo que ele tenha decaído muito, ainda assim é um filme que traz muitas alegorias. E no Domingo de Terror de hoje eu quero conversar com vocês sobre Man, com spoilers, não tem muito o que eu falar sem spoilers, então espero que vocês já tenham assistido o filme, porque eu vou conversar um pouco sobre ele e trazer as alegorias que eu notei e o que eu senti assistindo, né? O que eu conectei ali, porque é um filme que você conecta muito as coisas do começo com as coisas do final. Fiquem avisados que teremos muitos spoilers, vou explicar a minha perspectiva sobre o filme, mas antes de começarmos a falar sobre Man, não esquece de já deixar o likezinho que ajuda este amigo, também não esquece de comentar muito lá embaixo, me fala o que vocês acharam do filme, me fala o que vocês entenderam dele, me fala se vocês concordam com o que eu mencionei aqui no vídeo, e também se inscreve aqui no canal para conferir outros vídeos do Domingos de Terror, onde todo domingo eu trago um vídeo sobre um filme de terror. Não esquece também de conferir os outros vídeos, falei sobre Bad Hair, já falei sobre Titanic 666, já falei sobre muito filme aqui nesse quadro do canal, então depois passa lá e dá uma conferida. Tem até X no meio aí desses filmes, e X é um filme da A24 também, então tá tudo conectado. Man é um filme sobre misoginia, onde ele tá repleto de alegorias sobre masculinidade tóxica, mas ao mesmo tempo ele também tenta ser um filme sobre culpa, e ele apresenta como a culpa persegue uma pessoa mesmo que ela nem seja ali a real culpada de alguma coisa. E na trama nós conhecemos ali a Harper, uma mulher que viu seu marido James se suicidar depois de uma discussão dos dois. A história dessa morte do James é até contada aos poucos durante o filme, mas basicamente a Harper queria o divórcio depois de um ano casada, e em um ato melodramático e ridículo da parte do James, ele falou na cara dela que se suicidaria se ela não ficasse com ele. E um pouco depois ele acaba batendo na Harper em um ato de fúria, ela expulsa ele, dizendo que não se importa se ele vive ou morre, e em seguida ele cai do prédio onde os dois moravam, e nesse ponto a gente pode cogitar que ele se matou. E essa morte dele foi realmente um choque, eu gostei muito da cena, da montagem da cena. O corpo no chão foi muito bem feito, o tornozelo quebrado, a cabeça perfurada, a mão empalada numa grade, o departamento de efeitos práticos desse filme tá de parabéns. E depois desse trauma causado por um relacionamento nada saudável, a Harper aluga uma cabana na floresta da Inglaterra pra descansar a mente, né? E logo quando ela chega, a gente já nota ali um simbolismo, logo quando ela pega uma maçã e morde metade dessa maçã. Isso faz uma grande alusão a Adão e Eva, quando a Eva comeu o fruto proibido no Jardim do Éden. E o Joffrey, que é o senhorio dela, né, que tá alugando a casa, até fala pra ela numa brincadeira ali que ela não deveria ter comido ali o fruto proibido. E realmente uma maçã causou muito alvoroço na vida da Harper, né? E depois desse começo, que foi até um pouquinho lento demais, as coisas começam a sair do controle quando um homem nu aparece no quintal da Harper, e aí a gente vai notando que muitas coisas estranhas começam a acontecer ali nas redondezas, vários outros homens começam a aparecer pra atormentar essa mulher, e todos são interpretados perfeitamente pelo Roy Kinnaman. Esse cara arrasou aí, porque ele deu muitas camadas pra cada um dos personagens. E por falar nesses personagens, o filme incita muito em falar que a Harper é a culpada por tudo que aconteceu na sua própria vida e na vida do James, né? Ele tirou a vida dele por conta dela. Então o filme usa todos esses homens aí à volta dessa personagem pra falar que as mulheres são as culpadas pelos pecados dos homens. A gente até vê ali um garoto chamado Samuel usando uma máscara bem assustadora de mulher e pedindo pra Harper brincar de esconde-esconde com ele. E quando ela diz pra ele que não, ele até chama ela de vadia. E isso acaba remetendo muito que os homens tratam as mulheres bem só quando convém pra eles. E quando elas não querem fazer algo que eles querem, isso torna eles agressivos. Então o filme trouxe essa mensagem aí nesse personagem, e logo em seguida já trouxe outro personagem pra abordar outra mensagem, que no caso foi o padre, que repreende esse menino e começa a conversar ali com a Harper, e nessa conversa ele diz pra ela que os maridos são assim, que eles batem nas esposas, e essa fala dele foi tipo, ah não, calma, eles batem, mas tá tudo bem, coisa de homem, né, acontece. E gente, não tá tudo bem. E esse é o ponto que o filme também quer apoiar. Às vezes as coisas que estão escritas na religião apoiam coisas horrendas e coisas que não são certas. E depois dessas duas mensagens
personagens apresentados no filme, nós chegamos ali próximo ao clímax, onde a gente vê a Harper toda assustada com tudo que estava acontecendo à sua volta, e ela ouve a janela da cozinha quebrar, o Joffrey acaba aparecendo, vê um corvo com uma asa quebrada e também com a pata quebrada, e até quebra o pescoço desse corvo, e essa cena do corvo tem muito simbolismo com o James, assim como as duas outras cenas que eu acabei de mencionar, porque o James tinha mencionado religião na discussão que ele teve com a Harper, e também tinha meio que tentado entender o lado dela, mesmo que ele só estivesse ali mascarando o lado dele, e essa cena do corvo morto se referenciou muito à forma que o James morreu, tanto é que a perna do James e também a pata do corvo estavam quebradas ali no mesmo lugar. E depois dessa cena do corvo, nós chegamos ali na correria frenética do final, onde nós vimos ali o Joffrey se transformando no padre, depois no homem do bar, depois no policial, depois no Samuel, depois no homem nu. Todos os personagens a gente acaba descobrindo que na verdade são um só. Eu já tinha descoberto isso um pouco antes no filme. Aí eu falei, esse mesmo ator interpreta outro personagem, que interpreta outro, que interpreta outro. E a Harper começa a ficar ainda mais com medo quando ela percebe que todos eles meio que são a mesma pessoa. Então ela tenta se trancar dentro de casa, mas aí um dos caras enfia o braço ali pela porta, ela enfia uma faca no braço dele, e esse bicho estranho metamorfo puxa a faca até sair pela mão, e essa cena foi horripilante, assustadora, nojenta. O braço dele dividido em dois, numa coisa assim, ó, nossa, foi tipo... E essa cena também acabou sendo uma referência ao corpo do James depois que ele se suicidou. Vocês podem notar que a mão dele também tava ali meio que empalada e cortada. E todos esses homens que foram aparecendo aí pra Harper só trazem à tona que ela foi a responsável pela morte do James. Só ficam apontando ali traços dessa tal morte, ficam relembrando todos os acontecimentos. Então, mesmo ela não sendo a culpada por essa morte, a gente acaba notando que cada personagem traz uma abordagem diferente. O padre representa a moralidade religiosa que o James tinha. O policial se refere à justiça que sempre falha. O homem nu representa o homem na sua forma pura e sem roupagem do que esconder. E depois da gente pegar todas essas pequenas peças aí de cada um dos homens, a gente chega naquele final bizarro, onde a Harper vê um dos homens com uma barriga enorme, então do nada aparece uma vagina, ela se abre e lhe dá a luz a si mesmo. Isso acontece inúmeras vezes, um deles até sai de dentro da boca de outro, todos têm tornozelos quebrados, braços cortados, e todos ali criam uma metamorfose nesse final, e essa metamorfose acaba gerando o James. E depois de tanta loucura, a Harper questiona o que o James quer, né, esse James estranho metamorfo, e ele fala, seu amor, e ela acaba respondendo, sim, tipo assim, tá bom, né? Vamos ver o que vai dar nisso. E aí o filme se encerra, mas assim, ela não vai dar um amor pra ele, porque ela não tem que agradar ele, ela não tem ali que seguir o que ele quer. Vai procurar o amor na casa do caralho. E depois desse momento nós vemos a tela preta, e depois da tela preta a gente tem ali uma cena onde nós vemos a amiga da Harper, a Riley, aparecendo na manhã seguinte, enquanto a Harper olha pra uma folha que parece a mesma que estava grudada na cabeça do homem que estava pelado, e essa cena meio que remeteu que ela não quer o amor dele. Ela até falou que sim, mas no caso ela não aceitou isso e seguiu a vida dela e tá livre, né? Ela saiu de dentro da casa, que referenciava muito a prisão que ela mesma vivia em todo esse relacionamento. E depois de mencionar todas essas alegorias aqui nesse vídeo, eu concluo pra vocês que Man é um filme que tinha muito potencial, mas ele entregou no final das contas uma coisa nada expressiva. Esse desfecho só deixou a entender que todos os homens são bebês irracionais e que choramingam ali e fazem melodrama pra conseguirem o que querem, que no caso foi o que o James fez. É a mesma coisa de um bebê que fica chorando porque ele quer leite. Então a gente tem esse paralelo aqui mostrado no filme. Tanto é que isso explica o porquê todos saem de uma vagina ali no final, né? Se referindo a bebês recém-nascidos. E esse desfecho também acaba meio que falando um pouco sobre o fim do relacionamento dos dois, já que a gente vê que o James não entendia os desejos da Harper e só focava em se autossatisfazer. Ele achava que ele queria o amor dela, mas na verdade ele estava tentando preencher o vazio que tinha dentro de si mesmo, e com isso ele se tornava abusivo e controlador com ela. Mas mesmo esse sendo um filme que aborda ali sobre masculinidade tóxica, ele ainda generaliza muitos homens e esquece de passar uma mensagem grandiosa no seu final. Ele encheu o filme de metáfora, mas as metáforas nem sempre conseguem ser compreendidas. Essa foi a minha interpretação das metáforas, e qual foi a sua? Sabe, cada um vai ter uma interpretação diferente, nem todo mundo vai olhar pela mesma perspectiva. E ainda assim, um ponto que eu achei muito falha no filme foi o desenvolvimento da protagonista.
ela gira em torno do James, a gente não conhece mais nada sobre ela, a gente não conhece nada sobre a vida dela. Então é muito difícil a gente entender um pouco mais sobre quem é a Harper. No final das contas, ela se torna tão vazia quanto esse relacionamento que ela tinha com o James. O filme até pode ser visualmente lindo, ter performances magníficas, entretanto ele não consegue se sobressair a seu enredo enfadonho, que tenta ser aquele tipo de enredo que quer falar muito, mas no final das contas não fala nada. A todo momento ele quer criticar a misoginia, ele tenta trazer pontos pra criticar, porém em muitos momentos a crítica que o filme tenta fazer nunca chega a ser construtiva. Na verdade são críticas jogadas falando, ai, homens opressores. Tristemente, esse é um filme repleto de ambiguidade que se enrola em si mesmo e entrega um desfecho nojento e horrendo, que assim, acabou com toda a experiência do filme pra mim. Então eu não curti muito mesmo, tristemente. Eu não sei qual nota eu daria pro filme, porque eu ainda tô pensando sobre ele, mas mesmo com todas as mensagens, tudo ainda pra mim foi jogado muito no lixo por conta do final inconclusivo, sabe? Não que você precise de todas as respostas pra gostar de um filme, pra entender um filme, até porque tem muito filme sem resposta que você gosta muito, porque é um filme que entra em você e você sente alguma coisa. Mas Man foi um filme que, mesmo eu sentindo no começo, eu fui perdendo muito ali o caminho, o fio da meada, no meio pro fim. E era isso que eu tinha pra falar sobre ele. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o like, não esquece de deixar o seu comentário lá embaixo sobre o que você achou dele. Se você compreendeu o que eu falei aqui, se você entendeu da mesma forma que eu. Não esquece também de se inscrever para próximos vídeos do Domingo de Terror. Eu fico por aqui. Um grande beijo para todos. Até o próximo vídeo. Tchau.